Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que analise as eleições municipais na Turquia, onde a notícia é que Erdogan perdeu as eleições, mas eu era capaz de dizer que, em vez de alternativamente a dizer que as perdeu, diria que não as ganhou. A nuance não é muita, mas tem a ver com o facto de as três principais cidades turcas já estarem nas mãos da oposição e mantiveram-se. Isso acontece, já aconteceu antes, e no intervalo entre estas duas, as últimas e as mais recentes eleições municipais, Erdogan voltou a ganhar do ponto de vista nacional, sem grandes dificuldades. Como é que vê a questão na Turquia, embaixador? Bom, desde já como um sintoma de que, apesar de tudo, alguma democracia funciona na Turquia. Nós Certo. olhamos sempre para Erdogan como um personagem autocrático e já se viu em determinados momentos o aproveitamento que ele faz de todos os desequilíbrios em seu favor, mas apesar de tudo, digamos, há uma democracia funcional na Turquia, o que aliás permitia que até agora as cidades que se mantêm nestas eleições na mão da oposição o continuem a manter-se. Istambul, Ankara, Esmirna, e essas cidades, a oposição tem ali uma grande força. Curiosamente, essa mesma força, que agora se viu um pouco por todo o lado, não se manifestou em favor da oposição nas últimas eleições presidenciais. Isto é, a oposição conseguiu nas últimas eleições presidenciais, e lembro que falámos aqui com detalhes sobre isso, uma unidade em torno de um candidato que até parecia relativamente moderado, mas que no fundo acabou por ser derrotado por Erdogan. O que significa, portanto, que há aqui duas legitimidades em confronto. A legitimidade de Erdogan como presidente, mas que foi reiterada, embora por uma margem não muito grande, nas eleições presidenciais há um ano, e a legitimidade das oposições que, digamos, balcanizadamente pelos vários municípios, conseguem ter o país na sua posse. Uma posse que é municipal, vale a pena lembrá-lo. E, portanto, tudo isso, mas isto também acontecia aqui em Portugal, quer dizer, nós tínhamos um governo do Partido Socialista e a Municipalidade de Lisboa estava nas mãos do PSD, a Municipalidade do Porto do PSD mais qualquer coisa, não, Braga também, portanto, é este confronto, digamos, e esta convivência entre a legitimidade nacional de uma eleição nacional e uma eleição local, que obedece sempre a critérios muito específicos, que faz uma democracia. Portanto, não Claro. vale a pena. Isso, de certa maneira, conforta-me que, apesar de tudo, no quadro turco, tenha sido possível fazer uma eleição, digamos, com alguma pacificação. Não obstante Erdogan ter utilizado, digamos, o seu poder nacional para favorecer os candidatos. O candidato que pretendia recuperar a Câmara Municipal de Istambul. Aliás, foi lá fazer uma espécie de um comício na velha Hagia Sofia que Erdogan transformou aqui há uns anos, de novo numa mesquita, quer dizer, e portanto há aqui um avanço, digamos, do islamismo através de Erdogan, porque por trás de tudo isto está de facto a luta, digamos, cultural e religiosa que existe dentro da Turquia. Erdogan reconheceu que o seu partido, o AKP, perdeu as eleições, e que é preciso responder de maneira diferente aos anseios das pessoas. Ao que parece, há problemas que têm a ver com a inflação, com o desemprego, com uma escassa resposta àquilo que foram as necessidades de natureza social decorrentes dos terremotos que houve no país. E, portanto, há aqui razões que explicam este mal-estar. Volto a dizer, é bom que este mal-estar tenha uma repercussão no voto e não necessariamente numa ação, digamos, mais musculada nas ruas. De qualquer maneira, dá a ideia que, exatamente porque, do ponto de vista nacional, Erdogan se tem conseguido manter, dá a ideia que os turcos não estão propriamente desconfortáveis com o facto de o seu presidente ser cada vez mais uma personalidade com importância e, do ponto de vista global, incontornável, não lhe parece, embaixador? A Turquia tem de si própria uma imagem de grandeza, Claro. de poder imperial. Eu estive na Turquia várias vezes e lembro-me de ter falado com pessoas do diverso espectro político, e a sensação que tem, aliás a última não foi há muito tempo, e a sensação que eu tenho é que a oposição e o governo partilham essa imagem de grandeza.
porque tem a noção que a Turquia é, e nós temos essa noção em atenção àquilo que vemos na Turquia face à União Europeia e no quadro da NATO, a Turquia é um game changer ali naquela zona. Consegue alterar algumas coisas. Tem o controle do Mar Negro, tem a relação especial que tem com a Rússia, tem a relação especialíssima que tem com a NATO e com a própria União Europeia que a rejeita, e relações muito variadas, quer com os países árabes, quer com Israel, quer agora até com a China. Quer dizer, está E com aqui o Irão, convém não esquecer. o Irão e com o Irão. E, portanto, há aqui momentos, há aqui, a Turquia é um elemento fundamental naquela zona, pode alterar algumas variáveis em alguns momentos, tem-se mantido agora nos últimos tempos relativamente mais silencioso no tocante aos seus esforços de mediação até entre a Rússia e a Ucrânia. Vale a pena lembrar que a Turquia nunca reconheceu a invasão da Crimeia por parte da Rússia. E, portanto, há aqui é um papel nacional, e aí sim, eu acho que os turcos estão, de certa maneira, confortáveis com o facto de Erdogan ser uma personalidade que dá ao nome da Turquia. Vale a pena dizer que a Turquia mudou de nome, já agora. Na Turquia, no passado, usava sempre o seu nome em inglês, Turkey. Turkey significa, em inglês, Peru. E a Turquia, por razões que poderão ter a ver com isso, e não houve razões de queixa de um Estado como o Peru, a Turquia mudou para Turquia. Turquia que funcionou como um novo nome da Turquia no plano internacional, as pessoas às vezes não deram conta disso. Outro país mudou de nome também já agora nos últimos anos, que foi a Holanda, que quis que se chamasse Países Baixos, definitivamente, e perder, digamos, a qualificativo de Holanda. De vez em quando os países decidem mudar de nome, nós ainda não. Embaixador, uma última questão ainda sobre esta matéria. Há 2, 3 anos atrás, as relações entre a Turquia e a Grécia, nomeadamente porque se conflituavam no Mediterrâneo Oriental, acabaram por compor-se e, de alguma forma, acomodar-se em termos de interesses estratégicos no que tem principalmente a ver com a área energética. Mesmo assim, parece-lhe que a porta da União Europeia à Turquia mantém-se fechada. Sei que o embaixador já disse várias vezes que não está a ver como é que alguma vez a Turquia possa fazer parte da União. Mantém essa postura? Sim, eu não seria necessariamente a questão grega que poderia limitar isso. Acho que a questão tem a ver com as políticas e com a capacidade da Turquia poder manter-se na União Europeia com a sustentação mínima de algumas políticas que são importantes não para a Grécia, mas para os grandes países europeus, nomeadamente a política agrícola comum. É um Exato. problema que se põe com a Ucrânia, não vale a pena. Claro. Ora, esta tensão com a Grécia, que foi muito diluída nos últimos tempos, mas eu já assisti a vários ciclos de diluição desta tensão. Eu recordo-me perfeitamente de ter estado presente em momentos em que Ismail Cem, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, e Jorge Papandreou, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, estavam, digamos, quase de mão na mão. Estas coisas vão e vêm. Há um critério muito fácil para analisar se da parte da Grécia as tensões baixaram. É perguntar como é que está o investimento grego em matéria de defesa, que vai muito para cima dos 2% que a União Europeia, que a NATO quer que os seus países tenham. A Grécia estava nos 3, tal por cento, e não está por obedecer aos critérios NATO. Está com medo da Turquia. E, portanto, se um dia nós virmos o investimento da Grécia em material e pessoal militar baixar, isso significará definitivamente o enterrar de uma estrada de guerra, digamos, subliminar com a Turquia. Ao manter-se assim, significa que os gregos continuam a ter muito presentes a necessidade de ter uma força aérea, em particular, muito ativa, que permita garantir aquilo que é os seus interesses de soberania em algumas ilhas do Mar Egeu, que a Turquia contesta e não deixou de contestar sob o ponto de vista internacional. Exato. Muito bem, embaixador, obrigado. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Obrigado e até lá.